para vocês. Hoje nossa avaliação será da disciplina de matemática. Então, fiquem ligadinhos na aula, porque a tia vai explicar para vocês, questão por questão, como vocês deverão responder, tá bom? Vamos começar. Primeira questão temos assim: escreva o antecessor e o sucessor de cada número. Antecessor é quem vem o quê? Antes ou depois? Sucessor é quem vem antes ou depois? É só observar os números e a gente está colocando o antecessor e o sucessor de cada número que está na prova de vocês. Segunda questão. Vão ler as informações e vão colocar V se a informação for verdadeira e F se for falsa. Aí, por exemplo, temos assim: um dia tem 24 horas. Então, essa frase aí, ela é verdadeira ou ela é falsa? Se for verdadeira, coloca o V. Se for falsa, coloca F. Ok? Vou ler as outras informações e vou fazer da mesma forma. A questão diz assim: observe os instrumentos utilizados para medir comprimento e responda as perguntas abaixo. Temos aí 3 imagens: metro articulado, fita métrica e régua. A letra A, B, C, D e E, vocês vão estar respondendo nessa letra A. Luísa usa A na sala de aula. Então, o que Luísa usa na sala de aula? É o metro articulado, é a fita métrica ou é a régua? É a letra B. A costureira usa para tirar as medidas. Então, a costureira vai utilizar o metro articulado, fita métrica ou a régua. Aí C. O pedreiro trabalha com o metro articulado, fita métrica ou a régua. Letra D diz assim, gente, ó: 1 metro tem quantos centímetros? A gente está colocando a resposta. Letra E. Meio metro tem quantos centímetros? Nós falamos que meio metro é a metade de 1 metro. Então, se 1 metro tem um valor, meio metro vai ser a metade desse valor, certo? Aí depois nós temos também aí a letra F, que diz assim: o símbolo do metro é. Qual é o símbolo do metro? Qual é a letra que indica metro? A gente está colocando letra G. O símbolo do centímetro é. Então, quais são as letrinhas que indicam centímetro, que é o símbolo da palavra centímetro? Aí, quarta questão, temos assim: veja o peso de Adriana e de sua mãe em 2 datas diferentes. Então, temos aí o peso de Adriana e da mãe dia 31 de junho e o peso da Adriana e da mãe dia 1º de agosto. A gente está respondendo as letras A, B, C e D de acordo com essas 2 informações. Letra A diz assim: quantos quilos Adriana ganhou de um mês para o outro? Então, do mês de junho para o mês de agosto, quantos quilos, no caso aí, Adriana ganhou? Aí vamos estar colocando. Letra B. Quantos quilos a mãe da Adriana emagreceu? Então, de junho para agosto, quantos quilos a mãe de Adriana emagreceu? Vamos precisar fazer uma continha aí. Então, será que vai ser uma adição ou uma subtração para poder encontrar o resultado? Letra C diz assim: qual é a diferença de peso entre as duas no mês de junho? Então, vocês vão observar, no mês de junho a Adriana pesava quanto? A mãe Adriana pesava quanto? Então, qual é a diferença de peso entre as duas aí? Vamos fazer também uma continha aí. Ou uma adição ou uma subtração. Vocês que vão ler, né, de novo a questão e vai responder. A letra D diz assim: quem pesa mais? É a Adriana ou é a mãe de Adriana? A gente está respondendo, certo? Quinta questão diz assim: complete as frases indicando o que se perde. A letra A metade de 20. Nessa questão, vocês precisam fazer os cálculos, precisam fazer as contas. Quando eu falo sobre metade, eu vou dividir sempre por quanto? Quando eu falo em 1/3, eu divido por quanto, né? Que é a terça parte também pode ser. Quando eu falo para vocês sobre 1/4, então vou dividir por quanto? Certo, gente? Então, metade divido por quanto? 1/3 divido por quanto? 1/4 divido por quanto? Aí eu encontro a resposta. Seja a questão diz assim: explica a diferença entre divisão exata e divisão não exata. Então, o que é uma divisão exata? E o que é uma divisão não exata? Vocês vão estar respondendo. Sétima questão diz assim: efetue as divisões e escreva se elas são exatas ou não exatas. Então, vocês vão responder e vão observar o resultado. Se vão dizer se elas são exatas ou não exatas. Oitava questão diz assim, que é um probleminha. Para medir a capacidade de um recipiente, isto é, a quantidade de líquido que ele pode conter, usamos o litro. Então, resolva o problema. Temos a letra A.
Laura toma 3 litros de água por dia. Quantos litros de água ela terá tomado ao término de uma semana? Então, uma semana são quantos dias? Se ela tomar 3 litros de água por dia, então ela tomar 1 litro segunda, outro terça, né? 3 litros de água. Então, aí eu vou fazer que operação aí? Divisão ou multiplicação? Certo? Na questão diz assim: esta malha quadriculada tem quadradinhos com comprimento dos lados medindo 1 centímetro. Determina a medida do perímetro em centímetro e a medida da área em centímetro quadrado. Então, para encontrar o perímetro, eu vou fazer o que eu explicou para vocês várias vezes. E para encontrar a área, eu vou fazer o quê? Gente, que eu explico para vocês várias vezes nas aulas anteriores. É só prestar atenção e pesquisar também, viu? 10ª questão diz assim: observe o gráfico que mostra o animal preferido pelos alunos do 3º ano. Temos aí um gráficozinho. De acordo com esse gráfico, vocês irão responder a tabela. Na tabela temos assim: nome do animal e a quantidade, né, dos animais que estão lá no gráfico. Então, é só vocês olharem e responder essa questão aí. A letra diz assim: qual foi o animal mais votado? Então, pelo gráfico e pela tabela, você está respondendo. B. Qual foi o animal menos votado? C. Quantos votos teve o cavalo? D. Qual animal teve 7 votos? Então, você está respondendo de acordo com o gráfico ou de acordo com a tabela. Certo? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha no privado de Tia Wilma, caso eu tiver um tempinho, eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, até a próxima avaliação.